Salve meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha para os garotos e as garotas dos oitavos anos. Espero que vocês estejam ficando em casa porque a coisa do coronavírus está séria. A gente está vendo aí mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, a média, né? Então continuem se cuidando, tá? Senão você pode acabar ficando atacado do sistema nervoso. E é esse o tema de hoje, tá? Sistema nervoso e também o sistema endócrino, entender um pouquinho sobre o que cada um faz e como é que eles se relacionam para nós, tudo bem? Então vamos lá, puxa a vinheta. Pois bem, meus lindões, o sistema nervoso e sistema endócrino, né? Vamos entender, antes de falar um pouquinho sobre cada um, que sistema nervoso é aquele que controla os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ações, né? Os movimentos, a fala. Ele que recebe os sinais do sistema sensorial, ou seja, do tato, do paladar, da visão, audição, tá? Do olfato, e ele interpreta essas informações, tá bom? O sistema nervoso separado em dois, a gente vai falar sobre um pouquinho de cada um, e depois nós vamos falar do sistema endócrino, tá? Ou seja, o sistema que produz determinadas substâncias, chamadas de hormônios, que vão controlar as funções corporais, onde o sistema nervoso não alcança, tá bom? Gente, então o sistema nervoso, ele é dividido em duas regiões, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Central, gente, porque nós temos dentro do crânio alguns órgãos que compõem o encéfalo, tá? Nós vamos falar sobre cada um deles. Saindo de dentro do crânio tem um cordão nervoso, um cordão de nervos que passa por dentro da nossa espinha. O nome desse cordão é medula espinhal. Então ele é uma ligação entre o cérebro e o corpo. Então nós temos aqui o encéfalo, né, os órgãos do sistema nervoso central, protegidos no crânio, e a medula espinhal também faz parte do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico são os nervos, os gânglios que saem de dentro da coluna vertebral e se espalham por todo o corpo. Como eles saem, periférico, de periferia, tá bom? E é isso aí, gente. Então, os órgãos que compõem o sistema nervoso central, gente, nós vamos falar muita coisa, então é importante anotar tudo no caderno, tá? E depois, se tiver dúvida, não esqueça que a gente tem um grupo de WhatsApp, tem Facebook, no final eu falo melhor. Então vamos lá, o cérebro. O cérebro é o cara que detém o pensamento, o aprendizado, ele controla os movimentos, ele interpreta as sensações que nós recebemos, então, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto. Tudo isso é interpretado pelo cérebro. Ele também comanda o envio de movimentos. Então, quando eu me movimento, quando eu falo, eu ando, corro, digito no celular, tudo isso é comandado pelo cérebro, ok? Junto com o cérebro, um pouquinho para baixo dele, então o cérebro está aqui, né, dentro do crânio, tem um órgão chamado de mesencéfalo. O mesencéfalo, gente, ele está relacionado ao tônus muscular. O que significa isso? Eu estou sentado aqui nessa cadeira porque eu tenho um conjunto de músculos, tá? Nas minhas costas, nos meus braços, aqui das pernas, que estão trabalhando para que eu continue sentado. Se eu ficar em pé parado, eu preciso também de tônus muscular, ou seja, uma força mínima para ficar em pé. E quem controla isso, né? Essa distribuição do trabalho dos músculos pelo corpo é o mesencéfalo. Então ele ajuda na temperatura, na postura corporal. Tá? Reflexos visuais, tá? Então o mesencéfalo também controla. Então, por exemplo, acendeu uma luz ali, eu tenho esse reflexo, tá? Eu reajo àquela luz que acendeu, tá bom? O próximo é o cerebelo, que fica aqui na nuca, muito importante o cerebelo, porque ele é o cara que recebe o comando do cérebro para realizar o movimento e ele que vai controlar o movimento. Então o cérebro, ele envia o comando, tá? Agora esse comando precisa ser feito com algum cuidado. Então digitar no celular, por exemplo, né, é chamado de coordenação motora fina, precisa ser bem trabalhado. Criança que é pequenininha
tá, com o cerebelo em desenvolvimento, a gente percebe que elas têm mais dificuldade de fazer essas atividades. E, né, machucar a nuca, bater aqui, pode causar uma lesão no cerebelo e a pessoa perder até a capacidade de andar, não porque ela perdeu o movimento nas pernas ou a sensibilidade, nada disso, mas porque o cerebelo dela sofreu uma lesão e ele perdeu a capacidade de controlar os movimentos, tá bom? Então o cerebelo é o que controla os movimentos e o cérebro manda o comando. Entenderam a diferença? A ponte, como o próprio nome diz, gente, é o próximo órgão. Ele é formado por fibras nervosas que conectam diferentes partes do encéfalo, né? Então ele faz as pontes, as ligações. Então ele é o cara que recebe e distribui informação ou informações entre os órgãos que estão aqui dentro do meu crânio, tá bom? Então por isso o nome de ponte. O próximo é chamado de bulbo raquidiano. Gente, olha só, tô falando rápido, me perdoem. Se precisar, assista de novo, vai voltando aí, não esquece de anotar, tá bom? Então o próximo, olha aí, o quinto órgão, bulbo raquidiano, que ele está bem aqui, já quase começando a coluna. Ele desempenha várias funções, tá? Ele controla os batimentos cardíacos e a respiração. Ele também atua no processo, nos reflexos de deglutição, ou seja, estou mastigando, engolir a comida. Ele é o que vai controlar esse movimento, esse reflexo. E em caso de comer alguma coisa ruim, ele também provoca o vômito, assim como a tosse, que é na tentativa de limpar ali o sistema respiratório. Uma curiosidade, gente, sobre o bulbo raquidiano, como ele é capaz de controlar os batimentos cardíacos e a respiração, vocês já devem ter ouvido falar sobre crianças anencéfalas. Crianças anencéfalas são aquelas que nascem sem o cérebro, né? E ainda que elas nasçam sem o cérebro, durante um tempo, algumas delas conseguem viver pouquíssimo tempo, tá? Mas esse tempo de vida que elas conseguem ter é porque o bulbo raquidiano permite que o coração dessas crianças batam e elas respirem, tá? Mas aí os demais movimentos que são controlados pelo cérebro, por exemplo, mamar, né? A criança, quando nasce, o primeiro ato dela é mamar, demanda ali de um trabalho do cérebro, né? Um ímpeto de sobrevivência, que no caso a criança não vai ter, tá bom? Então o bulbo raquidiano controla o batimento do coração. Quando eu falo controla, é a questão de acelerar, desacelerar, ele não faz sozinho o trabalho, mas pra frente a gente vê isso, tá? Próximo, sexto órgão é chamado de tálamo, tá? O tálamo, ele fica localizado, aqui tem o cérebro nessa parte de cima, um pouquinho para baixo. O tálamo, ele recebe as informações sensoriais. Então, o que é sistema sensorial? É o que tem os 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. O tálamo, ele vai receber essas informações, tá? E ele distribui pelo cérebro, porque cada região do cérebro é responsável por interpretar. Um interpreta a audição, outro interpreta a visão, outro interpreta o cheiro, o paladar, o toque, a dor. E o tálamo, então, ele é como se fosse o central do correio, né? Que ele distribui para os lugares certos. Então imagina lá, o correio recebe todas as cartas e tem vários estantes, cada estante para um determinado bairro, né? Então ele vai separando as informações. Então essa é a função principal do tálamo, tá bom? Dando continuidade, nós temos aí o próximo órgão, o sétimo, hipotálamo. Ele é menor, tá? Por isso o nome hipo, que tem a ver com pequeno. Ele está relacionado a controlar a temperatura do corpo. Nós, seres humanos, temos como temperatura adequada um pouco acima de 36 graus. Mesmo que, por exemplo, hoje está um dia um pouco mais frio, deve estar aí na casa dos 20 graus, mesmo assim o meu corpo se mantém com 36 graus. Isso graças ao hipotálamo, tá? Ele desempenha funções que vão ajudar o corpo a aquecer nos dias mais frios e perder temperatura nos dias mais quentes. Claro que nós, seres humanos, por termos perdido os pelos que cobrem a pele, a gente hoje precisa de roupas nos dias muito frios, tá bom? O hipotálamo, além de controlar a temperatura corporal e o relógio biológico, a questão de dormir, de acordar, coisa que durante a adolescência está em processo de desenvolvimento ainda, ele também está relacionado com a fome, né, o reconhecimento de que o estômago está vazio, e ele envia os sinais para o corpo para que a gente sinta a fome e possa se alimentar,
E também a questão do comportamento sexual, né? Ele controla ali os desejos sexuais, ele não, de novo, não sozinho, tem outras coisas que ajudam, mas ele é um dos responsáveis. Então percebam, gente, que nós falamos de vários órgãos dentro aqui, ó, do nosso crânio, extremamente importantes, todos eles, tá? E sendo muito importantes, eles precisam estar muito bem protegidos. Então nós temos um conjunto de ossos e tecidos que compõem o nosso crânio, principalmente, e as vértebras aqui da coluna, que são extremamente resistentes, estão entre os ossos mais resistentes do corpo. Ah, professor, mas quando acontece um acidente, pô, gente, mas precisa ser uma pancada muito forte, tá? Tem vários nominhos esquisitos, vou ler aqui para vocês, mas saibam que o nosso sistema nervoso central, ele está muito bem protegido por um conjunto de ossos e tecidos que fazem de tudo para evitar lesões, tá? Esses tecidos, essas membranas que protegem o cérebro, que protegem aqui a nossa medula espinhal, é chamado de meninge, tá? Tanto que tem uma doença chamada de meningite que é extremamente grave, porque ela pode causar a morte, porque ela vai atacar o sistema nervoso, né? E existem divisões dessas meninges. Vou falar os nominhos: dura mater, aracnoide e pia mater, tá? A dura mater é mais externa, a parte mais para fora aqui. Então o nosso crânio não é só um osso qualquer, tá? Ele é todo feito de um conjunto ali de tecidos. A aracnoide tem esse nome porque lembra teinhas de aranha, tá? E a parte mais interna, então, é a pia mater. Em resumo, tá, gente? Só para vocês entenderem que o cérebro está muito bem protegido, não só o cérebro, mas todos os outros. Aqui eu trago para nós, então, uma imagem dos órgãos que compõem o sistema nervoso central, que estão aqui, ó, dentro do crânio e no pescoço, no caso. É o cérebro, o maior órgão deles, o tálamo, que eu falei para vocês, o mesencéfalo, então, aqui na direita, né? Abaixo do mesencéfalo, aqui na nuca, ó, o cerebelo, tá? Do outro lado, o hipotálamo, a hipófise, que eu não falei para vocês, porque a hipófise está aqui dentro do crânio, mas a ligação dele é com o sistema endócrino, tá? Mas está bem pertinho ali do sistema nervoso e tem um motivo, tá? Tem a ponte, como eu disse, aquele conjunto de ligações, e aí tem aqui embaixo o início da medula espinhal, que é agora o nosso próximo tema. A medula espinhal, gente, é um conjunto de nervos, tá? Que saem aqui do cérebro, né? Do encéfalo, e ele vai percorrer por toda a coluna aqui, até lá perto do bumbum. E entre as vértebras, né? Que são ossos, discos, saem nervos, saem gânglios, tá? Então essa medula espinhal está ali dentro protegida também, tá bom? E é muito importante não confundir a medula espinhal com a medula óssea. Dentro da coluna é medula espinhal, sistema nervoso. Dentro dos seus ossos existe a medula que produz células do sangue, tá bom? Só importante diferenciar isso, tá bom? A medula espinhal, gente, ela tem algumas funções que não dependem do cérebro. Uma delas é chamada de ato reflexo. O que é isso? Quando você está perto do fogão e encosta em algo muito quente, você não para pensar, pô, tá quente, vou me queimar. Você simplesmente tira o braço. Sabe quando você está fazendo atividade em dupla e alguém mexe na carteira e dá aquela beliscadinha no braço? Você tira, você não pensa que doeu. Você só vai perceber a dor depois, mas a primeira reação é tirar o braço. Isso se chama ato reflexo, tá bom? E aí protege o corpo em situações de emergência, por exemplo, como eu disse para vocês, uma queimadura, o tirar o braço quando belisca e por aí vai, tá bom? E aí, mais uma imagem para nós. Aí já a coluna, né? Então percebam que aqui em cima tem o tronco cerebral, que está dentro do crânio, tá? E aí aqui dentro, ó, a medula, essa parte rosinha clara. E a medula, opa, voltou, ela está protegida, ó, por esses ossos, que são discos. Pô, professor, mas por que a coluna não é um osso só para ser mais resistente? Ainda bem que não, porque graças a esses discos, a gente tem a capacidade de movimento, tá? A coluna tem esse movimento, tá bom?
E aí, ó, do ladinho, nós temos uma ampliação de um desses discos, uma vértebra. Então tá aqui, ó, vértebra. Dentro da vértebra tá passando o nervo, ok, ó, nervo aqui protegido, bonitinho. Aí tem a saída dos nervos, ó, que saem em direção ao corpo, já compondo o sistema nervoso periférico. E esse disco, professor, é o disco do que isso aqui? É uma cartilagem que ajuda na movimentação e impede que um osso raspe no outro, tá bom? E aí, olha aqui, esse aqui é um recorte do nervo, né? Então, o nervo que leva informações para o cérebro e recebe as informações do cérebro e levam para o corpo, tá bom? Então, tá aqui um desenho ampliado do nervo que está passando dentro das vértebras, tá bom? Bom, o sistema nervoso controla os pensamentos, os movimentos, a inteligência, o aprendizado e por aí vai. E quais são as células que compõem, então, o sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, principalmente? Principalmente neurônios. Os neurônios, gente, de modo simplificado, são células capazes de transmitir informações, tá? Então, os neurônios comunicam entre si, levando informação de um lado para o outro, as mais diferentes informações. O pensamento, a fala, e por aí o aprendizado, tá bom? Então os neurônios são os grandes responsáveis por fazer com que as coisas aconteçam. Fazendo uma comparação boba, é como se num computador o cérebro é o processador, só que o processador ele precisa de um conjunto de caminhos que fazem o computador funcionar. No nosso caso seriam os neurônios, tá bom? Então temos aqui o desenho de um neurônio. Então, como eu disse, o neurônio é uma célula, então aqui tem o núcleo da célula. Só que ela é uma célula bem diferente das outras, porque ela tem essas ramificações, parecem raízes de árvores aqui, ó, perto do núcleo, chamado de dendritos. Aqui são como antenas, aqui são locais que recebem a informação. E aqui no finalzinho, ó, então tem o meio do caminho chamado axônio, que é uma prolongação do nervo. E no finalzinho, ó, tem outra raizinha aqui chamada de terminações do axônio. Então a informação ela é recebida pelos dendritos, ela passa por dentro do axônio como se fosse um fio, e aqui no final as terminações do axônio vão se comunicar com outro neurônio. Olha aí, a próxima imagem é disso que eu estou falando, ó. Então tem o neurônio aqui, tá? Tem os dendritos que recebem informação, ok? Essa informação ela vai percorrer aqui por dentro do neurônio, por dentro do axônio, e lá no finalzinho tem aquele rabinho que eu mostrei que se comunica com outro neurônio. O nome dessa comunicação é sinapse. Gente, só uma coisa importante, durante a nossa infância e adolescência, o nosso sistema nervoso ele está terminando ele está na adolescência, né? No final da adolescência é quando termina de realizar todas as ligações sinápticas do sistema nervoso. E quando os adultos falam, a criança não pode beber, não é porque é chatice, gente. É porque a bebida, assim como qualquer droga, ela atua no sistema nervoso central. E durante a adolescência, como essas sinapses elas não estão todas ligadas, o uso de determinadas substâncias impede que essas ligações sejam concluídas de forma adequada. Então, um adolescente, né, que ainda não passou pela formação total do sistema nervoso, fazendo uso de alguma substância, de alguma bebida, ele vai ter uma redução na capacidade intelectual, sim, tá? Não à toa a gente, às vezes, acaba conhecendo algum colega que desde jovem faz algum uso de substância e a gente repara que ele tem uma fala mole, né? Enfim, tem gente que muda bastante, tá bom? Gente, outras células que compõem o sistema nervoso são as células da glia. Em resumo, tá? Que eu tenho um monte de nome esquisito, mas entendo que as células da glia são como se fossem as estruturas, o que dá firmeza ao cérebro. Tanto que metade do nosso encéfalo é formado de células glias. É como se fossem as estruturas, tá? As colunas de sustentação de todo o sistema nervoso, que vão ligando as estruturas. Em resumo, essa é a função das células glia. Eu estou falando um pouquinho rápido, gente, porque o assunto ele é bem extenso, tá bom? Aqui, ó, sistema nervoso periférico. Ele é bem mais simples de entender porque ele é um conjunto de nervos. Então, ó, temos o encéfalo, ok? A medula espinhal, tudo isso rosa, e isso compõe o sistema nervoso central. Saindo de dentro da coluna, nós temos vários nervos, né? Ou gânglios nervosos, que são esses
essas pontinhas que saem aqui do nervo central, e esses nervos se espalham por todo o corpo, tá vendo? Esses nervos espalhados por todo o corpo, portanto, se chama sistema nervoso periférico, porque não é central, ok? E nós temos os nervos cranianos, tem esse nome porque está dentro do crânio, e aqueles que não estão dentro do crânio, ou seja, que estão aqui na coluna, são chamados de nervos espinhais, tá? Então são fibras nervosas protegidas ali por um tecido que espalham-se pelo corpo e são responsáveis por recolher as informações que são produzidas pelo cérebro, enviadas pela medula espinhal e distribuída para que todas as partes do corpo possam se movimentar. Se eu aperto aqui a ponta do meu dedo, eu tenho nervos que sentem esse aperto, vão percorrer pelo nervo aqui do meu braço, ok? O nervo sensorial, vai para a minha medula espinhal e até o meu cérebro. É muito rápido, tá bom? Só uma coisa, as fibras nervosas, elas são divididas, tá? Tem as fibras nervosas que recebem as informações e levam para o cérebro. Isso é nervo sensorial, de sensibilidade. O nervo que pega a informação do cérebro e leva para o corpo, por exemplo, para eu movimentar meu braço, isso é chamado de nervo motor, tá bom? Gente, então, primeira parte, sistema nervoso. Agora, o sistema endócrino. Por que o sistema endócrino? O sistema nervoso, então, ele controla várias coisas do nosso corpo, mas não tudo. Onde o sistema nervoso não alcança, o sistema endócrino vai trabalhar. E como é que ele trabalha? É um pouco mais lento, porque ele precisa liberar hormônios, substâncias que vão percorrer pelo sangue e chegar até um determinado órgão e comandar aquele órgão, tá? Então, cada neurônio tem uma função específica dentro do corpo. E o sistema endócrino ele é formado por um conjunto de órgãos que são chamados de glândulas. E por que esses órgãos têm um nome especial, de glândula? Porque eles são responsáveis por produzir substâncias. Se essa substância ela é lançada dentro do sangue, eu chamo essa glândula de glândula endócrina. Tá? Agora, se essa glândula produz algo para fora do sangue, por exemplo, a lágrima, o suor, ou que cai dentro do nosso estômago, isso se chama glândula exócrina, de externo. Então, para dentro do sangue, endócrino. Não é para dentro do sangue, exócrino. Tá bom? Então, seguindo aqui. A glândula mestre, como eu tinha falado para vocês, que fica aqui dentro da cabeça, chama-se hipófise. A hipófise, além de produzir hormônios que vão, por exemplo, estimular o crescimento na infância e na adolescência, também vai produzir um hormônio que controla a quantidade de água dentro do corpo, né? Tudo isso é feito pela hipófise. São 2 exemplos, são vários, tá? O sistema endócrino é muito complexo. Além disso, a hipófise produz hormônios de comando para outros órgãos. Então, são sinais que a hipófise produz, lança na corrente sanguínea e vão percorrer pelo sangue até chegar no órgão de objetivo dele, tá bom? E aí, por isso ela é chamada, a hipófise, de glândula mestre, porque ela vai produzir uma série de hormônios que vão controlar os outros órgãos. Uma curiosidade, no terceiro bimestre a gente vai falar de sexualidade humana, a gente vai falar mais do sistema endócrino quando falar dos hormônios. Por quê? Vamos imaginar uma mulher que ela libera um óvulo, né? Esse óvulo, para que ele seja liberado, esteja em condição de gerar um bebê, quem vai controlar isso é a hipófise. Tá? Então, até a liberação de um óvulo que está lá no ovário é controlado pela hipófise, tá bom? O próximo, gente, é a tireoide. Ah, professor, minha tia tem tireoide. Todo mundo tem tireoide, você também. Tireoide é uma glândula que fica aqui, ó, no pescoço. E para que essa glândula serve? Ela produz um hormônio hormônios do grupo tiroxina que vão acelerar e desacelerar o nosso corpo, né? Então tem um momento que a gente precisa estar mais ativo, aumenta o metabolismo. Tem momento que a gente entra em relaxamento, diminui o metabolismo. O controle é feito então pela tireoide. Existem alguns distúrbios da tireoide, né? Pessoas que têm hipertireoidismo,
né? Ou seja, o trabalho excessivo da tireoide tendem a produzir um pouco mais de calor, ter o batimento cardíaco um pouco mais rápido, né? Respira um pouco mais rápido e, por consequência, tendem a ser muito magras. E existe também o hipotireoidismo, que é o trabalho mais baixo da tireoide, ele trabalha abaixo do que deveria. Então a pessoa é mais lenta, né? Tende a ganhar peso, então às vezes a pessoa é muito magrinha ou está muito gordinha e pode ser um problema de saúde, tá? Junto com a tireoide, na parte de trás aqui, existem 4 glândulas chamadas de paratireoides, tá bom? E qual a função dessas glândulas? Existe uma substância chamada de fósforo, que ela é muito importante para gerar energia para o corpo e para formar o DNA, para formar as células do nosso corpo e por aí vai. Então as tireoides vão meio que controlar a quantidade de fósforo no sangue, tá? Assim como ela também vai controlar a quantidade de cálcio no sangue, o cálcio que compõe os ossos, tá? Se houver um problema nas paratireoides e começa a retirar muito cálcio dos ossos, a pessoa vai ter os ossos enfraquecidos, tá bom? Então as paratireoides precisam controlar bonitinho fósforo e cálcio para manter o nosso corpo saudável. Próximo órgão, próxima glândula, é chamada de timo. Essa glândula, gente, ela é uma glândula temporária. Por quê? Quando a criança nasce, o sistema imunológico dela ainda está em desenvolvimento, ou seja, ela está correndo o risco de pegar qualquer doença. O timo vai então proteger o corpo dessa criança no que for possível contra as infecções. À medida que a gente vai crescendo e ficando mais velho, o nosso sistema imunológico vai aprendendo a lidar com as doenças. Então o timo perde função e atrofia, tá bom? Então o timo, como eu disse, quando a gente é pequenininho, ajuda a proteger o nosso corpo contra as doenças. A próxima glândula, que fica aqui nessa altura do corpo, tá? Nas costas aqui, em cima dos rins, são chamados de glândulas suprarrenais. Sabe quando você acha que vai ser assaltado, você se arrepia todo, né? Seu coração acelera, ou quando você acha que vai sofrer um acidente? São as suprarrenais trabalhando. Elas liberam um hormônio, principalmente a adrenalina, que vão desenvolver aquela coisa da fuga, da emergência, do medo, tá? Ela aumenta o fluxo sanguíneo, o coração bate mais rápido, a gente respira mais forte, o pelo fica arrepiado, a pupila dilata, né? A gente fica esperto, porque essa glândula vai produzir adrenalina, tá bom? A próxima é o pâncreas. O pâncreas tem 2 funções. Ela é tanto endócrina quanto exócrina. E a gente quer falar da parte endócrina. E para que serve a parte endócrina do pâncreas? Quando você come, o que a gente come tem açúcar, né? Ah, professor, mas eu comi arroz, feijão, bife e salada. Tem açúcar, carboidrato. Esse açúcar, esse carboidrato, entra na sua corrente sanguínea e precisa ser transformado em energia para o seu coração bater, para você se mexer, para você pensar, tá? E as células é que fazem isso. Só que a célula precisa de ajuda para puxar essa comida. Ela não consegue sozinha. Então o pâncreas produz um hormônio chamado insulina que vai ajudar as células a puxar a comida que está ali no sangue. Quando a gente come, normalmente a gente come mais do que precisa naquele momento, tá? Só que por exemplo, eu tomo café às 7 horas da manhã e vou almoçar, vou comer alguma coisa às 10 da manhã e depois almoçar 1 hora da tarde. Então, existem períodos de jejum. Durante esses intervalos, né, o pâncreas produz um outro hormônio chamado de glucagon, que vai retirar, porque quando a gente come mais do que devia um pouquinho, o corpo ele vai armazenar no fígado, né, aquela sobra, e aí quando a gente está de jejum, o glucagon vai retirar aquela sobra, vai fazer como se fosse um saque da poupança para jogar de volta na corrente sanguínea aquela energia acumulada, tá bom? E a próxima, gente, as glândulas sexuais, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero falar disso no 3º bimestre. Homens têm os testículos, mulheres têm os ovários, que vão produzir os hormônios que vão transformar meninos em homens e meninas em mulheres, tá? Então, são hormônios sexuais, que eu vou entrar em mais detalhes na aula de sexualidade. Então, a glândula pineal, que está ligado à produção de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono,
tá? Quando a gente está com sono, esse hormônio aumenta na corrente sanguínea. Temos aqui o hipotálamo, que serve de ligação, de ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O hipotálamo se liga aqui, ó, à glândula pituitária para comunicar uma na outra. Ô professor, mas você não falou de glândula pituitária? Hipófise é a mesma coisa. Hipófise ou glândula pituitária é a mesma coisa. Aqui para baixo a tireoide, aquele que controla a velocidade do nosso corpo. A paratireoide, né, que ajuda a manter a saúde dos ossos, por exemplo. O timo, que perde função quando a gente cresce, está relacionado ao sistema de defesa do corpo. Suprarrenais, produzem a adrenalina e a noradrenalina, que são os hormônios da fuga, estão aqui em cima dos rins. O pâncreas, que produz a insulina, tá, que ajuda o açúcar a entrar nas células. E o glucagon, que ajuda a armazenar a sobra de comida para mais tarde. As mulheres, então, possuem ovários, os homens possuem testículos, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Lindões, era isso para hoje. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp da sala, qualquer problema, conversa comigo por lá. Também tem o Facebook, tem o botãozinho do Messenger, que dá para mandar mensagem. Como sempre, o vídeo vai estar no YouTube, e a escola tem um site, tá? Em breve a gente vai mandar nos grupos aí, mas se vocês quiserem já anotar, ó, pauloduarteescola.wixsite.com/atividades. Para que esse site? Porque às vezes o professor põe atividade no grupo, aí começa aquele converseiro, o professor faz chamada, interação por causa do CMSP, sumiu a mensagem da atividade, tá? Então, para não acontecer mais, o site vai ter lá todas as atividades para vocês fazerem assim que der e puder, ok? E aí, a bibliografia, eu sei que tá um monte de nominho, mas só para vocês perceberem quais foram as fontes para que eu pudesse preparar isso para vocês. Tá bom, meus lindões? Então fiquem em casa, e na próxima semana, talvez na próxima não, mas na outra, eu vou mandar uma atividade sobre isso para fechar o bimestre, tá bom? Fiquem em casa.